Boa noite aos visíveis, aos invisíveis. Você gosta? Boa noite. É um estudo bacana esse, né? Bem bacana. Mas primeiro eu queria trazer duas palavras que a gente repete. A gente sabe o que é, mas vamos ver se a gente fica mais seguro dessas palavras. Uma é o que é a palavra médium. A palavra médium foi uma palavra que Kardec inventou, vamos chamar assim. E que diz, médium, que fica no meio, que diz que é todo aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Ser médium, então, deveria ser cooperar com a espiritualidade, pois, por seu intermédio, por intermédio daquele que é médium, se manifestam os espíritos entre os homens. E o que é mediunidade? Mas antes de falar o que é mediunidade, seria interessante a gente saber que todos nós somos médiums. Às vezes a gente ouve falar assim, nossa, eu acho que fulano é médium, porque ontem ela sentiu um cheiro de rosas, ontem ela ouviu uma coisa. Sim, a gente tem essas capacidades. O que o estudo vai trazer aqui, e o Evangelho traz para a gente, é o que a gente chama de médium ostensivo. É aquele médium que ele tem um pouco mais ou muito mais de manifestações de intermediação entre o mundo dos espíritos e o mundo físico do que nós, que somos mais ou menos. A gente viu que foi elevada essa condição de médium a uma condição de missão. Por quê? Porque é difícil ser médium ostensivo, muito difícil. E ser médium ostensivo não tem a ver com nenhuma religião. Eu conheço uma pessoa que ela até já morreu, já desencarnou, o nome que for, porque ela era crente, mas crente assim, muito. E ela tinha essas manifestações, ela ficava doida. Ela ficava doida porque ela falava outras línguas, ela era muito simples, ela era uma pessoa super simples e se manifestava e ela se fechava para justamente ninguém ver e não tinha nada a ver com a religião dela. Ela até achava que aquilo era coisa, como todo mundo já ouviu falar, do demônio, do capeta, ou do sei lá quem for. Se a gente olhar, desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem, essas manifestações acontecem, porque a gente não está trancado aqui e o mundo espiritual está ali. Não é assim, está todo mundo junto, os visíveis e os invisíveis. Eu penso o tempo inteiro. Todos nós pensamos o tempo inteiro. Tem hora que a gente pensa uma coisa boa e de repente a gente vai para uma coisa ruim. É como se fossem ondas, são na verdade, né? Ondas de pensamentos, e o meu pensamento faz isso, o do outro espírito que está aqui do meu lado, ou em cima ou embaixo, não interessa, também, e essas ondas se encontram, de repente a gente está feliz e vem um pensamento ruim, não vem? Porque a gente, num instantinho, num minutinho, a gente sai daquela onda que a gente estava e é carregado por outra onda e tem pensamentos melhores ou piores, de alguma forma que a gente sabe, e aí a gente entende que está tudo interligado. Não existe uma coisa só. Então, essa capacidade de ir e vir nos mundos conhecidos e desconhecidos é uma coisa que todos nós temos, mas algumas pessoas nem reparam. Você fala, hoje eu tive com fulano, eu senti uma coisa ruim. Pode ser da vibração do fulano, pode ser que eu não estava bem, já me encontrei com fulano e já fiquei ruim também. Tem uma série de nuances que a gente não vai conseguir falar aqui hoje. Mas essa manifestação ostensiva, essa manifestação que modifica o jeito da gente andar, da gente falar, da gente estar em algumas situações, ela é o que a gente chama de mediunidade ostensiva, aquela que tem manifestações e que as pessoas veem as manifestações. Então, a gente precisa entender o que é mediunidade. Olha que coisa bacana. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos de natureza material, das coisas da matéria, Deus concedeu ao homem a vista
o olhar, a visão do corpo. E alguns outros sentidos que ajudam a isso acontecer, além de instrumentos especiais. Por exemplo, com um telescópio você consegue, tem outros nomes também que eu também nem sei, você consegue ver a lua, as estrelas, os astros, que os astrônomos veem com mais condição do que a gente, porque são objetos que foram colocados à nossa disposição para que a gente entenda que não tem só isso aqui, que não é só isso aqui, que o que a gente consegue ver é uma coisa, o que tem além do que a gente vê é muito mais, né? E então Deus concedeu a nós, nós que enxergamos, a visão. E aqueles que não enxergam, eles têm de uma forma mais própria, mais forte, o tato, o cheiro, o paladar, o ouvido, para que eles consigam também perceber de uma forma mais real do que a própria visão, todas essas coisas do mundo material. E a gente também tem, além do telescópio, o microscópio, que faz com que a gente também perceba que tudo, que se a gente conseguir levar isso para um plano bem estudado e bem de interesse nosso, tudo que existe no macrocosmo existe no microcosmo. Então, quando você pega uma bactéria, uma célula, o que tem ali, do que você consegue ver só com o microscópio, porque é invisível aos olhos da Terra, vamos chamar assim, a gente também percebe a imensidão que existe, desde o que a gente chama de invisível até aquele longe que a gente também não consegue ver. Então Deus deu a nós essa condição, mas para penetrar neste outro mundo invisível, que não é possível eu utilizar nem o microscópio, nem o telescópio, nem outros produtos ou outros equipamentos que existam, o que ele deu para nós? A mediunidade. E nem todos nós, de jeito nenhum, temos o mesmo grau de mediunidade, e nem para as mesmas coisas. Tem pessoas que escutam informações, tem pessoas que enxergam, tem pessoas que elas conseguem absorver a informação e fazer uma psicofonia, elas conseguem fazer uma psicografia, que elas recebem aquela informação e escrevem sobre aquilo. Enfim, tem uma série de condições, de formas desse mundo espiritual vir para nós no plano físico. Mas essa mediunidade, a gente vai ver, ela é antiga demais. Isso existe desde que o mundo é mundo. E quando no texto fala para a gente que Moisés proibiu que houvesse essas manifestações, significava que já haviam essas manifestações. Elas já aconteciam muitos e muitos e muitos tempos. Daqui a pouco a gente volta nisso. Quando Kardec, agora imagina essa situação. Kardec é escolhido para fazer a codificação, para codificar aquilo tudo que os espíritos traziam como informação e colocar aquilo em livros, em capítulos, assunto por assunto, situação por situação. Já foi informado para a gente que Kardec era do mesmo nível espiritual desses espíritos que escrevem no Evangelho segundo o Espiritismo. De Santo Agostinho, de Lázaro, de outros que usam outros nomes porque não querem ser reconhecidos, porque não faz diferença, o que importa é a mensagem e não o autor. Então, se a gente pensar, Kardec recebia dezenas de mensagens, ele tinha que pegar essas mensagens, organizar essas mensagens por assunto, como é que a gente fala? Por assuntos mesmo, por situações e uma série de coisas. Olha o trabalho que esse homem teve. Mas ele nunca estava sozinho, nunca. E aí a gente consegue ver que ele veio, tem uma mensagem que Lázaro chama ele de mestre. Então, daí a gente já vê que eram todos do mesmo nível. A missão era fantástica, né? A missão foi linda demais. E Kardec, então,
recebe essas mensagens, cataloga essas mensagens, escolhe essas mensagens, organiza essas mensagens, examina essas mensagens, porque houve ocasião de Kardec, inclusive, não concordar com determinada coisa, mas a opinião dele não interessava. O que importava era a mensagem que ele estava recebendo da espiritualidade para entregar para nós, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, estudando o Evangelho. Eu acho essa colocação assim, muito forte, né? Que mostra para a gente assim, o poder da mediunidade, mostra para a gente o poder desse intercâmbio entre o mundo espiritual e nós aqui, que a gente subestima, que a gente muitas vezes, já falei isso aqui algumas outras vezes, a gente, por exemplo, está passando por uma situação e pede, oh meu Deus, me dá uma luz, me dá uma opinião, o que eu devo fazer, me dá uma ideia, uma dica, ou qualquer coisa assim para que eu saiba o caminho. E a gente recebe essa informação de uma pessoa que não tem nada a ver. Às vezes você está no ponto do ônibus, está conversando com uma outra pessoa, a pessoa fala com você alguma coisa, você comenta alguma coisa, ou gente que você nunca viu, e a pessoa te traz aquilo. O que é aquilo, gente? É a resposta. Mas como a gente sempre imagina, vai vir um espírito de luz aqui falar comigo. Flávia, vá pelo caminho da direita, vá pelo caminho da esquerda. Porque a gente é muito especial para ter esse tipo de assistência. E a gente tem. Só que normalmente vem de uma pessoa que a gente não dá muito crédito. Por quê? O importante não é o autor da mensagem. O importante é a mensagem. Mas aí a gente chega numa outra situação. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existem essas pessoas que têm, sim, mediunidade, têm capacidade de ter uma interlocução com uma pessoa aqui no plano físico, recebendo informações do plano maior. Agora, repara uma coisa, vamos supor que eu seja uma médium vidente, que eu veja os espíritos. Eu só consigo ver se eles se apresentarem para mim. Não tem outro jeito. É impossível. A comunicação só acontece de lá para cá. O telefone só chama de lá para cá. E o que está envolvido nisso? Por que, vamos supor, se eu estivesse aqui junto com você, que também é médium vidente, e você diga, Flávia, você está vendo aquela senhora lá atrás? Ela veio do mundo espiritual para cá. Não, porque na verdade eu não estou aqui, eu estou preocupada com uma conta que eu tenho que pagar quando eu chegar em casa, eu não consigo me fixar na situação que está acontecendo aqui. Ele não, ele veio de corpo e de alma. Então ele consegue ver, o espírito está ali, eu também poderia ver se a minha sintonia estivesse na mesma sintonia daquele que está se apresentando para mim. Ele conseguiu, eu não. Percebe essas nuances? O próprio Divaldo Pereira Franco, ele já disse que existem várias situações nas quais a mediunidade ela vai embora. Uma delas é quando você usa, como a gente ouviu no texto, para seu benefício próprio. A mediunidade é um serviço. E como serviço, tem que servir a outro, e não a mim. A outra pessoa. É uma missão, é um serviço. Se eu não sirvo para fazer aquilo que muito provavelmente 99,99% eu pedi para trazer comigo, para me ajudar, ou para para eu evoluir, para eu conquistar outras áreas íntimas minhas, se eu não sirvo para usar aquilo para outras pessoas, em outras situações, o que vai acontecer com aquilo? Aquilo vai ser retirado de mim. E por que no texto do Evangelho eles falam que isso não é, que a mediunidade não é uma coisa permanente? Como, por exemplo, quando a gente faz um curso de matemática, aquelas informações, eu faço o curso, depois eu faço pós-graduação, como é o nome do outro?
doutorado, não sei o que lá, esses negócios todos, e cada vez eu vou sabendo mais, vou tendo mais conteúdo, e aquilo é atributo meu espírito. E por que a mediunidade não é? Porque a mediunidade, ela obedece a critérios que a gente não conhece. Mas um deles é justamente o título dessa lição. Ela tem que ser gratuita. Dá de graça o que você recebeu de graça. E muitas vezes nem foi de graça. A gente teve que lutar muito para vir nessa situação. Que, como uma das primeiras coisas que a gente falou, não é fácil ser médium ostensivo. Até que você eduque a sua mediunidade através de muito estudo e muita disciplina. Olha para você ver, já são duas coisas dificílimas da gente querer fazer. Estudar e ser disciplinado. Você vai falar coisa na hora que você não deve, você vai passar umas vergonhazinhas, você vai ficar exposto no sentido de você, às vezes, se sentir mal fisicamente, porque não sabe lidar com aquilo. Aí você vai em todos os médicos e, no final das contas, você vê que o seu problema não é físico. É uma incapacidade de lidar ainda com a mediunidade. Então, quando a gente vê assim, um pouco da imensidão que é você ser um intermediário, você trazer informações do mundo espiritual para o mundo físico, a gente entende, como eu estava falando, que não é possível cobrar. Por que não é possível cobrar? Se eu tivesse sem emprego e sem trabalho, eu posso, porque é atributo do meu espírito, dar aula de matemática, porque eu sei muita matemática. Posso dar aula de matemática, posso trabalhar numa escola, posso fazer projetos, uma série de coisas. A mediunidade, não. Por que não? Porque os espíritos sérios, aqueles que estão dispostos a trabalhar conosco, não estão à toa e não estão à nossa disposição. Então, se eu resolvo, supondo que eu tenho uma mediunidade ostensiva, eu tenho realmente, não estou falando que eu tenho, falando que eu tenha realmente assim, esses atributos, essas condições de sentir que fulano está triste, que fulano está com muita raiva, que o outro está passando por um momento assim e tal, eu resolvo então atender, entre aspas, pessoas e oferecer a um custo essa minha informação. O que é que vai acontecer? Como saiu no Evangelho segundo o Espiritismo, já tem gente aqui pronto para responder. Quem são? Quem é que pode estar comigo na hora que você pergunta para mim se o seu namorado ou a sua namorada vai voltar com você? Qualquer um. Agora, vocês acham mesmo que o espírito que está a fim de trabalhar, que está a fim de ajudar, de estar com as pessoas e de fazer com que elas entendam toda essa magnitude, ele vai ficar se prestando a dizer se o seu namorado vai voltar com você ou se a sua namorada vai voltar com você? Já começa a desconfiar daí. A segunda desconfiança, eu vou te cobrar R$200. Está tudo errado. Está tudo errado. Mas pode acontecer, diante da sua angústia, diante dos seus pedidos, estou falando do namorado, é uma brincadeira, mas é verdade. Mas também estou falando de várias outras coisas que a gente pode querer saber se vai dar certo um emprego, um negócio e tal. É só a gente conectar. Mas a gente não conecta. Lembra que eu falei? Eu estou preocupada com a conta, não estou não, tá? Eu estou preocupada com a conta que eu tenho que pagar, então eu não estou aqui de corpo e alma. Eu não consigo ter essa conexão, eu fico, meu Deus, me ajuda que agora a pessoa... Não é possível. Não é possível. É preciso que haja uma conexão, não só mental, mas espiritual, entre o que eu estou me dispondo a fazer e aquele que se dispõe a trabalhar. Percebe a diferença? O que não quer dizer que uma pessoa não possa chegar para mim, se o meu parente está doente, se ele está passando mal, e dizer para mim assim, ele vai ficar bom, pode confiar. E pode ser, sim, uma comunicação. O problema é que a gente não está preparado para isso. A gente não tem esse... Por exemplo, tem um exemplo aqui, eu vou dar esse exemplo, acho que vocês vão entender melhor.
eu sou 30. Eu sou 30. Um espírito de luz é 100. Para eu chegar no 100, é ou impossível, agora, nesse momento, ou muito difícil. Ele pode descer um pouco, mas é pouco o que ele pode descer. Porque eu estou numa forma corpórea mais densa, ele já não está. Não estou falando que é luz total, estou falando de um espírito de uma luz média. Ele não consegue descer até mim, porque é muito difícil. Olha a diferença. E para eu subir, também não é fácil. Mas eu tenho um espírito, eu conheço um espírito que nesse momento está passando por uma série de dificuldades, ele está no 10. Para eu chegar no 10 é facinho, facinho. Muito fácil. A forma densa consegue encontrar com a forma densa. E consegue ficar todo mundo no mesmo patamar, vamos chamar assim. Então, isso faz com que a gente veja que é muito difícil essa minha conexão quando ela não é auxiliada por outros espíritos que me façam ter essa conexão. Teve uma passagem do Divaldo que ele fala que, num determinado momento, ele estava em Pádua, na Itália, e Santo Antônio de Pádua quis dar uma mensagem para ele, e ele não conseguiu ter essa mensagem. Foi preciso que Joana de Ângeles intermediasse a intermediação, porque era muita luz. Era um espírito de um gabarito assim imenso. E então, Divaldo, que é um espírito fantástico, encarnado aqui entre nós, nem ele, que já está acostumado com isso, que é um ser com uma mediunidade fantástica, ele não conseguiu. Ele precisou que Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele, se colocasse nessa situação para que ele conseguisse receber essa mensagem. Porque às vezes, é uma coisa que até um amigo meu fala, a gente acende a luz, né? Com um cliquezinho. Mas se a luz vier direto lá da estação, queima tudo. Eu preciso ter outras estações, eu não entendo disso, tá, gente? Eu só estou tentando ilustrar aqui essa situação. Direto da estação para o cliquezinho, explode tudo. Então é preciso passar por outros diminuidores, olha eu inventando palavra, diminuidores, para que essa pressão não seja muito, que não tem ninguém aqui que trabalhe com isso, pelo amor de Deus, que venha então isso numa pressão menor, para que chegue aqui. Você olhou para ele trabalha com isso? Não sabe? Então tá bom, gente, vocês me desculpem, eu estou só tentando fazer uma ilustração aqui. Então essa questão é uma questão imensa. A questão da mediunidade é uma questão imensa e é uma questão linda, muito bonita. Antigamente, era comum a questão de se comunicar. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesses termos, oráculo, tinha o oráculo antigamente. Até tem um livro que chama I Ching hoje, que todo mundo pergunta as coisas, que não deixa de ser um oráculo, né, também. Haviam as pitonisas na Grécia, que eram as pessoas que eram consideradas, logicamente, feiticeiras, né? Mas que elas tinham informações, sim. E elas passavam informações, sim. Os profetas eu acho que são as palavras, as criaturas que a gente conhece mais. Os profetas, no Antigo Testamento, eles tinham sempre é colocado assim. O profeta tal, conversando com Deus. Isso é uma coisa do Antigo Testamento, que fala sempre que os profetas conversavam com Deus. O que não é real. Não é real isso. Porque os profetas não conversavam com Deus. Porque Deus é uma situação bastante acima da nossa competência intelectual. Então é claro que esses profetas recebiam informações do mundo espiritual, de espíritos de luz que precisavam justamente informar determinadas coisas que iam acontecer, ou alertar, ou informar situações para que as pessoas se precavessem e tomassem cuidado com as atitudes delas.
Por isso, sempre existiram os profetas. E, então, todas essas pessoas, as pitonisas, os hierofantes, os profetas, sibilas, todo mundo que usava o oráculo, foram considerados completamente loucos, foram considerados psicopatas pela psiquiatria que estudou isso naquela época. E portadores de transtornos mentais irreversíveis. Por quê? Porque não se tinha informação sobre isso. Chegava uma pessoa do seu lado e começava a falar alemão sem ela nunca, você não sabia nem falar a língua daquele povo. Começava a falar alemão e como que é possível uma coisa dessa? Ou uma criança falar que já tinha morado em tal lugar, provando a questão da reencarnação. Eram situações que ninguém entendia. Porém, tudo o que manda nas comunicações, de qualquer forma, sejam as pitonisas na época falando, aquelas pessoas que liam as mãos, não estavam lendo nada, estava só recebendo informação, porque a linha tal, cruzava com a tal, eram só informações. Tudo isso, o que manda nisso, o que determina o sucesso e o fracasso disso é a nossa condição moral. Sempre a nossa condição moral. A minha condição moral, se eu for um médium ostensivo que trabalhe, eu mesma sei, eu mesma sinto se aquele espírito que está perto de mim para dar informação tem uma envergadura moral, pelo menos no nível da minha. Normalmente deveria ser igual ou maior. Mas o que acontecia antigamente? Antigamente, as pessoas usavam isso, porque tinham também, né, a gente já sabe disso, e elas vendiam essas informações. Vocês lembram nos filmes, chegavam perto daquelas mulheres feiticeiras, chamadas de feiticeiras, né? Entregavam, normalmente vinha uma pessoa antes, entregava um saquinho cheio de moedas, sumia, aí depois aparecia a pessoa interessada na informação. Naquilo, a feiticeira, pitonisa, ou o nome que vocês quiserem dar, já estava em comunhão, vamos chamar assim, com aqueles que iam responder aquilo. Porque, por exemplo, você pode ser uma pessoa péssima e você está sentado num barzinho junto não, nenhuma mesa, e outra pessoa ótima está sentado num barzinho na outra mesa. E numa terceira mesa tem uma pessoa dando informações sobre outra. Eu estou ouvindo, não estou nem prestando atenção porque eu estou fazendo minhas coisas. A outra pessoa péssima, que a gente está chamando de péssima, Deus me perdoe, ela está usando aquelas informações para ir na casa daquela pessoa de noite e roubar aquela pessoa. Entende? Existem as situações. Então, quando eu for dar aquela condição daquele espírito se manifestar, o que vai mandar é a minha condição moral. Se eu estou vendo que existe perto de mim uma pessoa gananciosa, um espírito ganancioso também, é ele que vai trabalhar comigo. E ele vai procurar informações, sim. Por isso que muitas informações seriam verdadeiras. Porque ele também está interessado, ele não tem o corpo. Ele vai procurar informações para que aquele cidadão, senador, aquela pessoa de antigamente ou de hoje, ou quem quer que seja, tenha as informações que ela precisa. Porque interessa para ele também. Cada vez que ele consegue fazer isso, ele está no nível mental e moral dele, de fofoqueiro, de ruim, de querer ver as pessoas se prejudicando, de fofoqueiro, de maledicente e de ter prazer quando vê aquele casamento acabar, aquela sociedade acabar. Mas o que está causando isso tudo? É a pergunta que a pessoa fez para mim? Não. É a minha condição moral que atrai estes espíritos para dar as respostas. E eles dão. Então é verdade? Eu não posso dizer que é verdade todos. Mas é claro que sim, tem informações que são verdadeiras sim. Porque eles também têm acesso a informações. Então, tem uma coisa aqui que eu queria falar, acho que eu já falei. O desinteresse pessoal, o meu interesse só em servir,
é um dos grandes diferenciadores da questão da mediunidade. Quando eu me coloco à disposição da mediunidade, para que ela me utilize como instrumento físico, seja através do meu ouvido, seja através da minha voz, seja através do meu pensamento que vai transparecer alguma coisa, e eu não tenho interesse nenhum a não ser o servir, eu então estou praticando uma coisa chamada caridade. Isso é a caridade. A caridade espiritual é quando eu estou servindo, seja de que jeito for, sem que haja interesse pessoal meu. Vocês podem parar de olhar para ela, porque ela vai levantar a plaquinha de 5 minutos. Pronto. Ai, tá bom. E essa relação de médium e informante, que nesse caso é informante, né? Ela é tão forte e tão séria que cria-se um laço que muitas vezes, quando essa pitonisa, essa feiticeira, ou eu, a cartomante ali, ou da esquina e tal, desencarnam, eles são recebidos por esses espíritos. Mas é claro, porque se é aquilo que me interessa, aquilo que me move, eu vou atrair aqueles espíritos do mesmo nível. Não adianta eu falar que eu não consigo dormir, a gente já falou isso aqui, se eu assisto todos os noticiários e tudo que eu vejo é tragédia. É impossível dormir, porque o cérebro, ele não consegue saber se uma informação é da novela ou é da realidade. Ele não consegue, ele não sabe. Quando você está assistindo um filme, aquela matação que acaba o filme por falta de atores, porque morre todo mundo, aquilo para o nosso cérebro é uma informação real. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que eu ofereço para mim, porque eu vou dormir com aquilo. Eu vou dormir exatamente com aquilo. Deixa eu ver uma outra informação que eu tinha que dar para vocês, porque já que eu tenho só 5 minutos. Tem uma... Tem uma informação que fala o seguinte: quando a gente oferece o nosso corpo físico, e quando a gente fala corpo físico, a gente fala boca, nariz, ouvidos, porque a gente consegue ter esse monte de aparelhos, vamos chamar assim, para a espiritualidade, a gente consegue, inclusive para nós, as respostas que a gente quer. Tudo, mais uma vez, depende da sintonia. Assim como eu dei o exemplo meu e dele, de que pode ter um monte de espírito como tem, aqui, agora, e nós dois temos o mesmo tipo de mediunidade, e eu não consigo enxergar nenhum, e ele consegue enxergar os que estão sofrendo, os que vieram aqui porque tiveram permissão para vir participar de uma palestra, os que vieram aqui para tomar conta do ambiente, para a gente não se perder, para que consiga ser passada a mensagem. Ele consegue ver isso tudo e eu não. O que a gente tem que lembrar? Além da condição dele de estar vibracionalmente ligado e moralmente em condições, e quando a gente fala moralmente em condições, vou falar um negócio depois para vocês. Além dele estar com essas condições todas, a espiritualidade permite que ele, então, tenha acesso a essas informações por causa dessa situação moral dele e vibracional dele. Porém, a gente tem que lembrar que nós estamos muitos e muitos, nem sei o nome, quilômetros, léguas de distância, de ser um ser moral adequado. A gente ainda está muito longe. Mas isso não quer dizer que as nossas virtudes não vão ser usadas pela espiritualidade. Percebem a diferença? Percebem a importância dos nossos bons atos, bons costumes e bons pensamentos? Qualquer coisinha boa que a gente faça é uma luz na imensidão que imediatamente vai ser abarcada pela espiritualidade e vai ser devolvida para nós. Seja em forma de bênção para nós, seja em forma de luz para aqueles que a gente se colocou em condição de servir. Então, a nossa mente é que cria.
E se ela não cria, ela navega na onda, ela vai surfar na onda que se apresenta para nós. Mas, eu não sei se vocês já viram uma onda e um surfista, você vai na onda, mas se você não quiser surfar aquela onda, você sai. Você não tem que surfar todas as ondas. Quando vocês virem um surfista, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão ver como nós conseguimos sair dos pensamentos que não são bons. Gente, a gente tem pensamento ruim o dia inteiro. Primeiro pelas notícias, que são sempre assim, e a gente se envolve, a gente vai na onda. A gente vai na onda, porque a gente é curioso, porque a gente ainda não é um ser com essa habilidade moral bem bacaninha que a gente quer. Então, todas as vezes eu posso dizer não. Sempre eu posso dizer não. E sempre eu posso dizer sim. O bem, ele requer de nós um pouco mais de esforço. Porque o bem não é a nossa condição primeira. O mal não requer esforço nenhum. Começou uma fofoca ali, eu já estou lá no outro oceano. Mas o bem não. Ele precisa de um pouco mais de esforço. Que Jesus nos ajude, que Ele clareie nossa mente e que a gente siga a luz que Ele está mostrando para nós. Obrigada e boa noite.